A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com muita alegria que estamos novamente ministrando esta aula do livro dos profetas menores. Semana passada nós terminamos falando do profeta Obadias. Hoje nós vamos começar falando sobre o profeta Jonas, lembrando que os profetas menores são 12, desde Oséias até Malaquias, são 12 profetas menores que nós estaremos estudando, E hoje vamos falar na terceira aula sobre o profeta Jonas e também o profeta Miqueias. Espero que os irmãos tenham estudado a nossa videoaula anterior, Nós cada semana estamos postando uma aula nova, uma aula diferente, um novo aprendizado, um novo conhecimento da palavra de Deus, uma nova mensagem, porque cada profeta traz sua mensagem diferente, específica para a nação, para determinado povo. E é importante os irmãos que não assistiram a aula anterior, assista a aula anterior. Uma aula complementa a outra e todas elas caminham para o tema principal do livro, que é os profetas menores, Por isso que os irmãos não deixam de participar das aulas, E os irmãos que também têm os livros, também estude os livros, esteja estudando o livro, lendo o livro e respondendo os questionários, Então, prosseguindo para a nossa terceira lição, profeta Jonas. Introdução. Seu nome significa pomba, dando a ideia de porta-voz da paz, o mensageiro da paz, porque inclusive a pomba, o símbolo da pomba é a paz, Era filho de Amitai e natural de Gad-Efer. Viveu no período de Jeroboão II, que reinou entre 782 a 753 a.C. e ajudou a recobrar o território perdido de Israel, segundo Reis 14:25, o que pode ter ocorrido depois da sua visita a Nínive e durante o intervalo ocasionado pelo arrependimento temporário desta cidade. Aqui nós vamos estudar um profeta que profetizou, para nações estrangeiras, inclusive Nínive, Foi um profeta que nós vamos estar estudando. Alguns irmãos já conhecem a história do profeta Jonas, mas é importante nós relembrarmos, estudarmos este livro tão maravilhoso, E neste livro nós podemos ver que Deus, Ele é soberano, não somente sobre a nação escolhida Israel, mas Deus, Ele é soberano entre outras nações, entre toda a terra, Ele é soberano em toda a terra, Cidade de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Este foi império mundial por cerca de 300 anos, de 900 a 612 a.C. Começou sua elevação à potência universal mais ou menos pela época da divisão do reino judaico. No fim do reinado de Salomão, pouco a pouco absorveu e destruiu o reino do norte de Israel. Era uma cidade de aproximadamente 600 mil homens, 600 mil pessoas, 600 mil habitantes. Os reis assírios que tiveram relação com Israel e Judá foram Salmanaser III, de 859 a 827 a.C., começou a diminuir a Israel. Hadad-Nirari, 805 a 783, recebia tributo de Israel. Tiglat-Pileser III, 745 a 722, deportou a maior parte de Israel. Salmaneser V, 720
27 a 722 a.C., sitiou Samaria. Sargão II, 722-705, levou cativo o resto de Israel. Sanaqueribe, 705 a 601 a.C., invadiu a Judá e foi derrotado, né? Na verdade, ele foi frustrado, né? Esar-Adon, 680 a 669 a.C., foi muito poderoso, né? Assur-Banipal, 669 627 a.C., poderosíssimo e também muito brutal. 2 reis fracos, 629 609 a.C., o gigantesco império caiu em 609 a.C., conforme havia predito o profeta Naum. De modo que Jonas foi chamado por Deus para prolongar a vida da nação inimiga que já procedia o extermínio do seu povo. Não admira que ele fugisse na direção oposta. Foi o receio patriótico de uma máquina militar brutal e implacável que estava acometendo o povo de Deus, né? Então, na verdade, o profeta Jonas foi chamado por Deus, enviado por Deus para pregar sobre aquela nação, que aquela nação, o seu pecado já tinha chegado à presença de Deus, né? E o seu extermínio seria imediato, né? Seu extermínio seria certo. Porém, nós vamos ver que no livro eles teve um arrependimento, né? E esse arrependimento prolongou um pouco a nação do extermínio, né? Mas depois acabou acontecendo, né? E pelo fato histórico da nação ser uma nação ímpia, brutal, uma nação impiedosa, talvez por esta razão Jonas ele não queria ir, né? Foi em direção oposta para não levar a mensagem do Senhor para aquela cidade, né, de Nínive, né? Data: seu livro foi escrito aproximadamente 760 a.C. Provavelmente sua visita a Nínive ocorreu no fim do seu longo ministério em Israel. Tudo indica que o profeta procurou, por meio do seu livro, ministrar Israel, que continuava mergulhado na idolatria. O arrependimento de Nínive, uma cidade pagã, seria um exemplo para a nação guardiã dos oráculos do Senhor, né? Porque enquanto Israel não se arrependia da idolatria e se voltava a Deus, a exemplo de Nínive, houve ali ainda que não foi duradouro, né? Mas houve um arrependimento ali, né? A fuga de Jonas, né? Capítulo 1, versículo 1 a 16. A palavra de Deus foram claramente confiada a Jonas. Sua chamada não poderia ter sido mais clara. Porém, o profeta resolveu não ir a Nínive, mas fugir para Tarse, na Espanha. Jonas, capítulo 1, versículo 2 e 3. Com a ajuda do mapa, observamos o seguinte, né? As posições fugindo do local da sua missão, mas não da presença de Deus, né? Então, na verdade, Jonas ele poderia fugir para outra cidade, né? Mas da presença de Deus ninguém consegue fugir, né? Não tem como fugirmos da presença de Deus, né? Então nós vemos aqui um mapa aonde nos pode ver esse tracejado, provavelmente pontos de partida de Jonas saindo ali de Jope. Ele precisava subir em direção mais ao norte para ir para Nínive, né? Mas ele foi para a direção oposta, né? Ele queria ir para a direção oposta. Ele pegou uma embarcação que na verdade estava indo para Tarse, na Espanha, né? Que era bem longe, né? Fugir
bem longe do chamado e da presença de Deus, né? Então, nós vemos que não tem como nós chamarmos, ou nós fugirmos do chamado e da presença de Deus, né? E quando queremos fazer isso, com certeza, né, o mar ele se levanta e começa a bradar, né, como foi com Jonas, né, até Jonas ele ser despertado, né? Inclusive, quando Jonas ele desce para Jope, ele queria fugir da presença de Deus, né? Ele, quando ele chegou ali, tinha uma embarcação para Társis, né? Para longe da onde Deus queria que ele fosse, né? Então, nós podemos até mesmo entender que quando nós queremos fugir da presença de Deus, o diabo ele sempre já tem um barco preparado para nós, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado, né? Quando alguém quer fugir da presença de Deus, o inimigo já tem um barco preparado, né? Porque a vontade do inimigo, né, é que nós saiamos, fujamos da presença de Deus, né? Mas a vontade do Senhor é que nós obedeçamos e seguimos o chamado do Senhor. Uma vez na embarcação, a desaprovação da atitude se manifestou por meio de uma violenta tempestade. O medo e o pavor se apoderaram dos marinheiros e eles procuraram todos os meios possíveis, sem, contudo, aliviar a situação do navio. O profeta encontrava-se dormindo profundamente no porão do navio, né? Então, no momento que Jonas ele embarcou, né, na embarcação errada, para o destino errado, né, logo o mar se agitou, né, as ondas se agitaram, a reprovação divina ela veio, né, e Jonas ele tinha descido ao porão para dormir, né, mas não adianta dormir, né? Dormir não vai resolver o problema, né? O que vai resolver o problema é nós levantarmos e obedecermos o chamado do Senhor. Quantas pessoas estão dormindo, né? Não querendo ouvir, não querendo obedecer, não querendo seguir aquilo que o Senhor ele ordenou, né? Naturalmente, por causa da história do peixe, a mentalidade incrédula revolta-se e não aceita o livro como história. Dizem que é uma ficção, ou alegoria, parábola, ou poema escrita em prosa, né? Então, na verdade, quando Jonas ele foge da presença de Deus e vem aquela grande tempestade, né? Nós vemos ali que a única forma daquela tempestade parar, né, e aquele barco for salvo era jogar Jonas no mar, né? Jonas ele diz: eu estou fugindo da presença de Deus, né? Eu sou hebreu, sirvo ao Deus de Israel e é por minha causa que veio essa tempestade. Se me lançar ao mar, o mar vai se acalmar, né? E ele foi lançado ao mar e Deus, diz a Bíblia, preparou um grande peixe ali. Não fala o tipo de peixe, mas preparou um grande peixe ali que engoliu o profeta Jonas, né? Então, é por causa disso, né? Alguns até mesmo incrédulos, ou até mesmo os inimigos da fé, eles até mesmo não querem aceitar como livro, como sendo uma história verídica, um fato verídico, um acontecimento verídico, mas sim uma ficção, uma alegoria, ou coisa desse tipo, né? Mas para nós que somos crentes em Jesus, salvos pelo Evangelho, nós entendemos que o sobrenatural ali aconteceu, que Deus ele tem poder para realizar isso mesmo, né? Inclusive, conta-se uma história de uma senhora crente, que um rapaz disse para ela, falou: olha, essa história do profeta Jonas não é verídica, né? É uma parábola, é uma alegoria, por causa que, segundo a comprovação científica, né, a garganta da baleia é muito pequena e não tem como, até mesmo uma pessoa, um homem, ele ser engolido vivo por um grande peixe, né, pela baleia, né?
E aí ele disse, com todas as palavras, utilizando os argumentos científicos, que é impossível ter acontecido isso, né? Aí a senhora que era crente, disse ao rapaz, né, meu filho, né, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que tivesse engolido o peixe, eu acreditaria, né? Então, o crente, né, não tem problema nenhuma em acreditar aquilo que a palavra de Deus diz, mas para o incrédulo, né, não adianta, né? E inclusive Jesus, né, continuando, Jesus indubitamente considerou o caso como fato verídico, né? Inclusive Jesus, ele chegou na sua mensagem a ilustrar o profeta Jonas, né? Que o povo queria um sinal de Jesus, né? Se tu és realmente filho de Deus, mostra um sinal. Aí Jesus, ele diz, olha, não, para essa geração perversa e adúltera me pede um sinal, nenhum sinal será dado, né, a não ser o sinal de Jonas, né? Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, né? E também Jesus, ele chegou a mencionar a história de Jonas, né, que assim como que a grande cidade de Nínive se levantaria para condenar aquela geração do povo de Israel que estava vivendo. Por quê? Porque não acreditava na mensagem de Jesus. Enquanto os ninivitas, né, eles creram na mensagem do profeta Jonas e se arrependeram, né? Então, os ninivitas se levantariam no dia do juízo para condenar aquela geração. Então, Jesus, ele autenticou a mensagem do profeta Jonas como sendo verídica e verdade, e para nós isso é suficiente, né? Então é necessário fazer considerável violência à sua linguagem para que seja outro o seu sentido, né? Mas Jesus chamou o caso de um sinal da sua própria ressurreição. Colocou o peixe e o arrependimento dos ninivitas, sua própria ressurreição e o juízo divino, né? Tudo debaixo da mesma categoria. Certo que ele trata de realidades quando falou da sua ressurreição e do dia do juízo. Assim foi que Jesus aceitou a história de Jonas. Para nós, isso resolve a questão. Cremos que o fato ocorreu realmente, de modo como ele é narrado, e que Jonas, sob a direção do Espírito de Deus, escreveu o livro sem procurar desculpar-se de sua indigna atitude, e de que esse livro, ainda sob a direção do mesmo Espírito, foi posto entre os escritos sagrados do templo, como parte da revelação que Deus fez de si mesmo, né? O peixe, o vocábulo arredondamente traduzido baleia significa grande peixe ou monstro marinho. Tem-se achado muitos monstros marinhos bastante grandes para engolir uma pessoa. Somos informados de que o Canis carduchurus, um tubarão ou cão do mar, é conhecido por frequentador dos mares por onde o navio tem que passar, viajando de Jope a qualquer porto espanhol. Segundo os livros de geologia, um cardurus adulto tem um comprimento de 10 metros. E o célebre naturalista francês Lacépède diz que os cães do mar podem engolir animais muito maiores que um homem sem os mutilar, pois possui uma queixada inferior com quase 2 metros de extensão semicircular. Pensa-se ser o cão do mar o grande peixe que Deus utilizou, né? Então a própria ciência também mostra que existe animais marinhos, né, com tamanhos enormes, né? Só até mesmo a boca desse daí tem quase 2 metros, né? Suficiente, né, para engolir um homem, né? Sendo o seu comprimento adulto de quase 10 metros, né? O homem, no máximo que chega a medir, 1,90 m, né?
2 metros, no máximo que seja, né? Não sabemos o tamanho de Jonas, mas existem animais marinhos, né? Inclusive, se fala até mesmo, né? Megatubarão, megalodonte, né? Que são esses tipos de animais que têm um tamanho enorme, né? Suficiente para engolir uma pessoa e até animais maiores, sem até mesmo digeri-lo, né? Entretanto, nenhuma dificuldade há para crermos que o grande peixe fosse mesmo uma baleia, porque para Deus tudo é possível. O que caracteriza a história, ela trata de um milagre, né? Então, nós vemos que esse fato é um milagre, né? Existem pessoas que não acreditam em Deus, e não acreditar em Deus é o mesmo que não acreditar em milagre. Mas na vida nós podemos ver que tudo é um milagre, né? A vida é um milagre, né? A família é um milagre, e o dia de hoje é um milagre, né? Nós somos um milagre de Deus, um milagre da criação, né? E nós vemos por toda parte, né? Então, a Bíblia é um livro onde tem milagres, né? Por quê? Porque é um livro divino. Trata-se de um milagre que era um atestado divino que Jonas havia sido enviado a Nínive. Sem um milagre assim assombroso, os ninivitas teriam dado pouca atenção, né? Acredito que devido ao fato que ocorreu, Deus se utilizou até mesmo, né, de Jonas, né, ter fugido, ser lançado ao mar, ser engolido pelo grande peixe, depois ele foi vomitado pelo grande peixe, isso para até mesmo dar coragem, né, coragem e autenticidade à pregação de Jonas, confiança, né, a confiança de Jonas depois desse grande milagre estupendo, com certeza foi ainda maior em Deus e naquilo que o Senhor tinha enviado a fazer, né? E também foi uma forma também dos ninivitas também, conhecendo essa história, acabar se arrependendo, né? Tendo confiança e dando crédito à mensagem do profeta Jonas. Então isso foi uma forma dos ninivitas, né, dar um crédito a Jonas, né, a sua mensagem, né? Inclusive, se os irmãos observar esse texto, Lucas capítulo 11, versículo 30, está escrito, né, porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Então Jonas foi um sinal para os ninivitas, né, o povo de Nínive. Confirmação arqueológica. Ao que sabemos, não há registro do arrependimento dos ninivitas nas inscrições assíricas. Existe, no entanto, vestígio de que Hadad-Nirari fez reformas similares às de Amenófis IV no Egito, e sobre os reinados dos 3 reis que o seguiram, Hadad-Nirari. Houve uma cessação das conquistas assírias. Nesse período, Israel recobrou territórios perdidos, né? Então, nesse período aí, os territórios que Israel tinha perdido, né, foram devolvidos, foram recuperados, né? Então, isso nos mostra também que de fato houve uma mudança ali em Nínive, capital da Síria, né? Porque a Síria tinha se tornado um grande império, né? Então o povo de Israel conseguiu novamente recobrar alguns territórios. Isso sugere que a influência de Jonas em Nínive foi profunda, né? Agora, o propósito de Deus no caso, uma coisa é que o fato pode ter adiado o cativeiro de Israel, visto que a ganância de conquista foi um dos pecados de que se arrependeram, né? Tudo deixa crer que a intenção de Deus foi dar a entender ao seu próprio povo que ele também estava interessado em outras nações. Outros sim, o lar de Jonas ficava em Gat-Hefer, né, perto de Nazaré, residência de Jesus.
de quem Jonas era um sinal, né? Então, Jonas era um sinal de Cristo, né? E moraram na mesma região, né? Perto de Nazaré. Mais ainda, Jope, onde Jonas embarcou para não pregar a uma outra nação, foi o lugar exato escolhido por Deus 800 anos mais tarde para ali dizer a Pedro que recebesse pessoas de outras nações, né? Atos capítulo 10. E ainda mais, Jesus citou o caso como figura profética da sua própria ressurreição ao terceiro dia, né? Que assim, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim Jesus estaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra, né? E ressuscitaria o terceiro dia. Assim, em tudo, a história de Jonas é grandiosa, figuração histórica da ressurreição do Messias e da sua missão a todas as nações, né? Porque até mesmo a promessa de Deus a Abraão é aquela, né? Em ti será benditas todas as famílias da terra, né? E se cumpriu, e tem se cumprido literalmente através do descendente, né, de Abraão, da descendência de Abraão, Jesus Cristo, né, que através dele todos aqueles que receberem ou aceitarem, com certeza receberão as bênçãos divinas, as bênçãos de Abraão também sobre a sua vida, né? E o principal, né, a salvação e a vida eterna que há em Cristo. Capítulo 1, a fuga de Jonas, né? Ele era para ir para Nínive, foi para Társis, né? Pegou o barco para Társis. Jonas capítulo 1, versículo 3. Pensa-se que era Tartessos, na Espanha. Jonas dirigiu-se à parte mais afastada do mundo, então conhecida, né? Jonas, ele desceu, né? Ele desceu para onde, né? Ele desceu a Jope, Jonas 1, versículo 3. Depois dele descer para Jope, né, para pegar a embarcação, ele desceu para o navio. Depois ele desceu ao porão do navio. Depois ele desceu ao mar, foi lançado ao mar. Depois dele descer ao mar, ele desceu até as profundezas da terra, as profundezas do mar, né? Segundo diz a palavra no livro de Jonas, Jonas, ele narrando, diz que ele desceu ele viu os fundamentos dos montes, né? Então ele desceu nas profundezas, né, do mar, né? E depois de ter descido até as profundezas do mar, depois Deus o levantou, né? Depois disso Deus levantou ele, né? Na verdade, Deus tirou ele da profundeza do mar através daquele grande peixe, aonde ali ele fez uma oração de arrependimento, né? E fez um voto com o Senhor que o Senhor enviasse, ele haveria de lá pregar na grande cidade de Nínive, né? Então aí depois Jonas se levantou e foi levar a mensagem da palavra do Senhor, né? Não importa até onde você desceu ou tem descido, né? Deus, ele é poderoso para te levantar, né? Se você caiu, Deus, ele te levanta, né? Inclusive nós vemos aqui que Jonas, tem até mesmo pessoas, né, pregadores, que diz que Jonas, ele foi vomitado pelo grande peixe na praia de Nínive, né? Mas só que tem um problema aí nesse pensamento, né? Porque Nínive não tem praia, né? Nínive não é banhado pelo mar. Como é que Jonas, ele foi lançado na praia de Nínive? Não, ele não foi lançado na praia de Nínive, não. Se dá para fugir da presença de Deus, né? Ele pegou o barco, ia, né, em direção oposta, né, e fugir bem longe, né? Você acha que Deus ia pegar até mesmo Jonas e
lançaria na cidade de Nínive, com certeza, né, Deus ele lançou Jonas, né, para fora do mar, e Jonas ele teve que se levantar e ir em direção e ir para Nínive, né? Capítulo 2, a oração de Jonas. Ele devia ter o hábito de orar e pregando palavras dos salmos, assim como fez nesta bela oração. Seu lançamento de volta à terra firme pode ter dado perto de Jope e pode ter sido presenciada por muitos, né? Então nós vemos que provavelmente foi perto do Jope, né? Perto da onde ele embarcou, né? Porque Deus ele colocou a pessoa justamente, né, no mesmo ponto, né, que ele saiu, né? E até mesmo como eu disse, né, Nínive não tinha praia, né? Capítulo 3, o arrependimento de Nínive. Jonas, em sua pregação, sem dúvida, contava com a sua experiência com o peixe, apresentando testemunhas que comprovavam a sua história, falando em nome de Deus, da nação a qual os ninivitas haviam começado a saquear. Esses tornaram a sério e ficaram atemorizados, né? Inclusive a pregação de Jonas era essa, né? Dentro de 40 dias Nínive será submergida, né? Então a pregação de Jonas era essa, né? Dentro de 40 dias Nínive será submergida, né? Nínive seria destruída, seria assolada, né? Então nós vemos que a pregação de Jonas, ele pregou aquilo que Deus mandou ele pregar, né? Nós precisamos pregar aquilo que Deus mandou pregar o Evangelho. Nós não precisamos diminuir e nem aumentar, né? Não precisamos, né, enfeitar, né? Existem pessoas que às vezes vai fazer uma pregação, normalmente enfeita demais na pregação, né? Nós não precisamos enfeitar a pregação, né? Nós precisamos pregar o Evangelho, pregar a palavra, era o suficiente, né? A pregação de Jonas era simples e curta, né? Dentro de 40 dias e Nínive será submergida, né? Então nós vemos que houve arrependimento ali dos ninivitas, né? Desde o rei até os súditos, os servos ali, e o rei decretou, né, um arrependimento, um jejum nacional, que nem os animais não poderia comer, nem beber, né, se vestir com panos de cinza e orar, para que Deus ele agisse de misericórdia, né? E Deus ele teve misericórdia na nação, né? Capítulo 4, o desapontamento de Jonas. Foram lá não para chamá-los ao arrependimento, mas para anunciar a sentença de condenação deles, né? Então provavelmente Jonas ele estava indo lá crendo que a sentença ia ser executada, né? Que o povo seria destruído, né? Então Jonas lá anuncia, né? Já imaginando que ele seria destruído, não contava com o arrependimento deles, né? Então nós precisamos apenas pregar o Evangelho. A obra quem faz é Deus, né? Quem convence é Deus, quem transforma é Deus, né? O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, né? Às vezes nós queremos mudar as pessoas com as nossas palavras e isso normalmente não acontece, né? Mas só Deus, só a graça divina pode tocar nesses corações e mudar, né? Então o Evangelho ele tem esse poder, né? No entanto, agradou a Deus haverem se arrependido, pelo que adiou o castigo, né? Por que adiou o castigo, né? Porque Deus ele não castigou a nação como ele havia dito, né? Devido ao arrependimento, Deus ele também se arrependeu de ter destruído a nação, e não destruiu. Mas só que mais tarde, 100 anos mais tarde, eles voltaram a cometer os mesmos pecados, né? Eles voltaram à impiedade, né?
E por causa disso, aí veio o castigo, né? Muito a contragosto de Jonas, ao nosso ver, o traço mais tocante do livro está no último versículo. A compaixão de Deus pelas criancinhas influi em Deus para sustar a destruição da cidade. O fato do seu coração ser refratário à ideia do morticídio de inocentes e crianças. Jesus gostava muito de crianças e das atitudes de crianças em pessoas adultas, né? Inclusive Jesus, ele disse que quem não se tornar como a criança não pode entrar no reino do céu, né? Por devido, né, a criança, ela não tem malícia, ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento, né? A criança, ela é sincera, a criança, ela é transparente, a criança, ela é dócil, a criança, ela é meiga, a criança, ela não tem preconceito, né? Então, nós temos que aprender com as crianças, né? Existe muitos crentes que precisam, né, aprender com as crianças, né? E falando sobre as crianças, está lá no capítulo 4, no versículo 11 do profeta Jonas, né? O último capítulo, o último versículo do livro do profeta Jonas, que está escrito: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 125 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, né? Então, ali na cidade de Nínive, né? Não é que existia 120 mil pessoas. Aqui a palavra de Deus está falando sobre as crianças, né? Claro que a cidade não tinha, né, apenas 120 mil homens, né? Aqui está falando das crianças, né? 120 mil que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, né? Quem que não sabe discernir entre a mão esquerda, entre a mão direita, entre o certo, entre o errado? É claro que são as crianças, né? Características especiais. Quais são as características especiais neste livro? Primeiro, é um dos dois únicos livros proféticos do Antigo Testamento escrito por um profeta nascido e criado no Reino do Norte, né? Oséias e outro, né? Segundo, obra-prima de narrativa concisa, em prosa. Somente a oração em ação de graça está em forma poética, né? Jonas capítulo 2, versículo 2 ao 9. Terceiro, está repleto de atividades sobrenaturais de Deus, além da proveniência da tempestade, do grande peixe, né? Também a bobreira, o verme que matou a bobreira, o vento oriental e a maior maravilha de todas, né? O arrependimento de toda a cidade de Nínive, né? O maior de todos os milagres, então, nós vemos no livro, que não foi a tempestade, não foi o Jonas ser engolido pelo grande peixe, né, e sobreviver, não foi a bobeira que Deus ele fez nascer um só dia, né? O grande milagre que nós vemos no livro é o arrependimento de uma cidade ímpia, brutal, cruel, né? Inimiga do povo de Deus. Então esse arrependimento foi o maior dos milagres, né? Também na nossa igreja, o maior milagre não é a cura de uma dor de cabeça, não é alguém paralítico que se levanta, nem um mudo que vem a falar, né? O maior milagre é uma conversão de almas, né? Uma conversão do pecador ao arrependimento, né? A Bíblia não diz, né? A Bíblia ela não diz que a festa no céu
quando o cego enxerga. A Bíblia não diz que há uma festa no céu quando o coxo anda. A Bíblia não diz que a festa no céu, né, quando uma pessoa é curada de uma enfermidade, né, uma pessoa é ressuscitada, né? A Bíblia não diz isso, né? Mas a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende, né? Está lá em Lucas capítulo 15, né? Então isso é muito importante para nós, né, termos esse entendimento. 4. Contém de forma mais clara que em qualquer outro do livro do Antigo Testamento a mensagem de que a graça salvífica de Deus é tanto para os gentios como para os judeus, né, para todas as nações, né. Agora nós vamos entrar no profeta Miqueias, né. Introdução. Miqueias profetizou nos reinados de Jotão, né, 750, Acás 736, Ezequias, né, e Ezequias 715. Jotão e Ezequias foram bons reis, porém Acás foi mau em extremo. Miqueias, pois testemunhou a apostasia do governo e a sua restauração. Sua residência ficava em Morosete, na fronteira dos filisteus, perto de Gate, uns 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Foi contemporâneo de Isaías e Oséias. A mensagem de Miqueias dirigia-se a Israel e a Judá, endereçada primeiramente às respectivas capitais Samaria e Jerusalém. Foi profeta do Reino do Sul, Judá. Seu estilo e conteúdo é rico no uso de formas literárias, o uso de contraste, perguntas profundas e palavras penetrantes. A mensagem do seu livro deixa transparecer que era um servo que conhecia bem o seu Senhor. A sua profecia denuncia o pecado dos reinos da Palestina, revelando o juízo vindouro para as duas capitais, como também a futura libertação através do Messias. Seu propósito era denunciar a idolatria e a injustiça prevalecente, revelando o direito de Deus tinha de julgar, objetivando, acima de tudo, incentivar o povo a desistir dos seus pecados e voltar ao seu verdadeiro Deus. O livro de Miqueias divide-se em 3 partes. Cada um começa com uma palavra: ouvi, né? Miqueias capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, né? Ele ouviu, né? Quer dizer, Deus falou com ele, né? Não estava falando algo da sua cabeça, do seu pensamento, do seu coração, mas ele ouviu, ele recebeu. Nas cartas de Paulo, Paulo também escreve: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, né? Então aquilo que Paulo recebeu, aquilo que Paulo ouviu, né, ele transmitiu. Assim foi Miqueias, né? Assim também deve ser nós, pregadores, né? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos do Senhor, é isso que nós devemos transmitir. Nós vemos aqui, né, sobre os reinados. O fim do Reino do Norte foi a queda em 722, e também o fim do Reino do Sul, né? Então, nós vemos que o profeta Miqueias foi contemporâneo, ou seja, viveu praticamente na mesma época de Oséias e Isaías, né? E ele profetizou, né, desde antes da queda do Reino do Norte até um pouco antes da queda do Reino do Sul, né? E aqui nós vemos o Reino do Norte peca, Oséias, que foram, não o profeta Oséias, né, mas sim um rei chamado Oséias. Depois, no Reino do Sul havia
Jotão, Acás, Ezequias. Então, o profeta Miqueias, ele profetizou neste período, né? E depois Manassés, né? E chega ao fim o reino do sul. Capítulo 1 a 3, avisos. Embora fosse um profeta de Judá, mais do que qualquer outro profeta, dirigiu suas mensagens aos dois reinos. Já no primeiro versículo menciona as duas capitais. Cheio de poder do Espírito e de força, com muita unção, procurou chamar a atenção do povo a desistir da sua corrupção moral, espiritual e voltar ao Senhor, antes que fosse tarde demais. Miqueias é um profeta que salienta o aspecto messiânico de Jesus, dando ênfase ao local do seu nascimento, né? Seu nome significa quem é semelhante a Jeová, né? Então, o nome Miqueias significa quem é semelhante a Jeová. O tema do seu livro é o perdão de Deus. A data do seu livro é aproximadamente 740 a 710 a.C. Era de origem campestre, como Amós, e, portanto, enquanto Isaías pregava ao povo na cidade, Miqueias dirigia suas mensagens ao povo do campo. Miqueias é citado no livro do profeta Jeremias, né? O livro de Miqueias inicia com comovente apelo ao povo de Israel e de Judá. O profeta lamenta porque vê que as feridas de Israel são incuráveis e o mal já havia contaminado Judá. A seguir, o profeta faz um trocadilho com os nomes de pequenas aldeias de Judá para retratar a futura derrocada do reino do sul. Observe: revolvei-vos no pó, em Bet-leafta, cidade do pó. Passa, ó moradora de Safir, cidade de deleites, em vergonhosa nudez. A morada de Zanã, cidade de saída, não pode sair. O pranto de Bet-Ezel, cidade de remoção, tira de vós o vosso refúgio. A morada de Marote, cidade de amargura, respira pelo bem. Ata os cordéis ao carro, ó moradores de Laquis, cidade do cavalo, né? As casas de Aquizebe, cidade de decepção, serão para engano dos reis de Israel, né? Enviar-te ainda quem tomará posse de ti, ó moradores de Maressa, cidade de posse. No primeiro capítulo temos a previsão da destruição do reino do norte e do cativeiro do sul, né? No capítulo 2, a profecia denuncia aqueles que no leito maquinam o mal e a luz da alva a pratica. Aqueles que, impulsionado pela ganância, fazem violência ao homem e à sua casa. O profeta deixa claro que imperava a lei do mais forte, porém a palavra profética revela o ponto de vista do Senhor. O caráter impopular da mensagem dos verdadeiros profetas motivou ao surgimento de falsos profetas, né? Capítulo 2, versículo 6, eles são chamados de bajuleiros, né? Significa aqueles que ficam, né, bajulando, babando, né? Significa que os falsos profetas estavam falando tolices, que vinham dos seus próprios entendimentos. Embora a mensagem é de juízo, há um fio de esperança para Jacó num futuro distante. No capítulo 3, o profeta aponta o seu dedo profético para os líderes e os acusam de aborrecerem o bem e amarem o mal. Miqueias 3,8, o profeta diz estar cheio
do poder do Espírito, e com juízo e força para clamar, para declarar as transgressões de Jacó e do pecado de Israel, né? Os juízes dão as sentenças por suborno, os sacerdotes ensinam por interesse, e os falsos profetas adivinham por dinheiro, e ainda encostam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal sobrevirá. O profeta afirma que por causa deles Jerusalém seria devastada, né? Então eles estavam enganando eles mesmos, né? Nem o mal nos sobrevirá, enquanto o mal já estava às portas, né? Os falsos profetas, bajuladores, né? Profetizavam mentiras e enganos ao povo, né? Assim nos dias de hoje também, né? São bajuladores, né? Existem profetas, existem os falsos profetas ainda, né? Em toda a história de Israel nós vemos que existiu os falsos profetas. Se existiu os falsos profetas, porque existe os verdadeiros, né? Inclusive os falsos profetas, ele é um castigo de Deus para os falsos crentes, né? Que querem ouvir somente aquilo que massageia o seu ego, né? Prefere, na verdade, uma doce mentira do que uma dura verdade, né? Essa que é a razão, né? Inclusive, aqui nós vemos no capítulo 3, versículo 8, aonde o profeta Miqueias, ele diz que ele está cheio do Espírito de Deus e de força, né? Os irmãos podem até observar lá, está lendo este versículo, né? Que nos chama muita atenção, que está escrito, né? Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, né? Então, Miqueias estava cheio do Espírito, da força, da graça do Senhor para profetizar, anunciar a palavra de Deus para aquele povo, né? Capítulo 4, anúncios. Neste capítulo temos a visão da idade de ouro da terra, com paz e prosperidade. Além da paz e da prosperidade, o Senhor fará do seu povo uma nação poderosa, né? O primeiro domínio no versículo 8 é uma referência ao reino de Davi, reino que terá o seu maior esplendor quando Cristo for o Rei universal, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Então esse cumprimento desta palavra é quando Jesus estiver reinando, né, na terra, o seu reino universal. Nos versículos 9 a 13, o profeta faz alusão ao cativeiro da Babilônia. Contudo, há quem liga essa profecia nos dias da segunda Babilônia, aquela que representa o reino do anticristo, né, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17, no capítulo 18, né, a grande Babilônia. As nações fazem os seus planos de extermínio contra o povo de Deus, sem contudo ter noção dos pensamentos e nem dos planos do Senhor, né? Porque os planos do Senhor, o propósito do Senhor é aquele que prevalece, né? Inclusive, os irmãos podem estar também lendo, é claro que não dá para nós lermos todas as referências, né, mencionadas aqui, mas os irmãos, quando vê essas referências, os irmãos podem estar procurando na Bíblia. Capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim: agora se congregarão muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e os nossos olhos verão os seus desejos sobre Sião, mas não sabe os pensamentos do Senhor, nem entende o seu conselho, porque as
ajudou como gavelas numa eira, né? Então, não entende, não sabe os pensamentos, planos do Senhor, né? E os planos do Senhor é aquele que prevalece e prevalecerá. A profecia diz que o Senhor fará do seu povo um instrumento triturador, que no fim esmagará os seus inimigos, e o lucro será consagrado ao Senhor. Esquece capítulo 4, versículo 13. Capítulo 5. Esperança. Tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor entre Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, né? Miqueias 5, versículo 2, né? Essa profecia de esperança, né? Essa profecia fala de Cristo, né? Do Messias, né? Belém, na verdade, significa terra do pão, né? Belém é a tribo, a casa de Davi, né? Da onde que Davi ele faz parte. Mas Belém também é também a cidade de Cristo, de Jesus, né? E embora sendo pequena, aparentemente insignificante, Jesus ele saiu dali, a pessoa mais ilustre, mais importante, né? O Filho de Deus, ele nasceu ali de Belém, né? E a profecia diz: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel." Né? Então é uma profecia sobre Cristo, né? E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, né? Então nós vemos aqui essa segunda parte que fala que a sua saída, né, são desde os tempos antigos. Quer dizer, o Senhor sairia dali, mas o Senhor de várias formas, em vários tempos, ele saiu, né? Inclusive nós vamos estar analisando isso, né? Eu peço que os irmãos observem bem este capítulo, né? Cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, né? Observe o seguinte, o desdobramento deste versículo messiânico, né? Jesus ele teve várias saídas. A primeira saiu do céu, né? Saiu do céu, né, e se encarnou entre nós. Essa é a principal, né? Porém, Jesus, na sua pré-encarnação, nós chamamos de teofania, quer dizer, um aparecimento, uma revelação de Cristo antes da sua encarnação, né? Então ele teve várias saídas, né? Inclusive aqui, a primeira saída, ele apareceu para Abraão, né? O Senhor ele aparece para Abraão. Os irmãos podem estar até mesmo examinando a palavra de Deus, que apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Meirari, né? E o Senhor apareceu ali como uma pessoa, como um homem, como um rapaz, né? Então nós vemos ali que o Senhor ele teve várias saídas, né? Ele saiu, apareceu a Abraão. Também ele apareceu para Jacó, né? Ele aparece para Jacó. Inclusive ele aparece para Jacó no val de Jaboque, né? Quando ele estava indo ao encontro de Esaú, seu irmão. Ele estava temendo, com medo. Mandou todo mundo na frente, ele ficou para trás, né? Aí antes dele atravessar, aí aparece o Senhor para ele e ele começa a lutar, né? E dizendo: "Eu não te solto antes de me abençoares", né? E isso raiou o dia e Jacó não soltava. Aí então Jacó disse: "Eu não te solto enquanto me abençoares." E o Senhor ele pergunta para Jacó: "Qual é o seu nome?" Ele falou: "Meu nome é Jacó", que significa enganador. Aí o Senhor disse para ele: "Olha, não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque como homem lutaste com Deus e prevaleceste", né? Então ali era
as saídas que Jesus teve, que apareceu para Jacó, para Moisés no meio da sarça, apareceu para Josué como príncipe do exército do Senhor, apareceu para Gideão, né, quando Gideão estava malhando trigo no lagar, apareceu como anjo do Senhor, apareceu para Manoá, que era o pai, né, de Sansão. Então nós vemos ali, e depois por último apareceu, a sua saída foi na encarnação, né, onde o verbo se fez carne, né, o verbo divino se fez carne, né, e ele aparecerá novamente, né, quando ele vier buscar o seu povo, e também vai aparecer quando ele vir julgar o homem, julgar as nações, né. Então nós vemos que se cumpre literalmente este versículo, né? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, né? Era pequena, mas não era menos importante. Era pequena, mas não era insignificante, né? Então tem pessoas que se acham pequeno, né? Mas não é menos importante do que ninguém, né? Inclusive Deus, ele levanta aquele que é pequeno e faz grande, né? Faz do pequeno grande e faz do grande pequeno, né? Então, pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o Senhor em Israel. Quer dizer, Jesus saiu dali, mas a sua saída é desde os tempos da eternidade, né? Desde os dias da eternidade, desde os tempos antigos, né? Jesus já tinha saído, ele já aparecia, né? Em meio à profecia sobre a opressão de Israel, sofrerá ocasiões do cerco das tropas inimigas. Que é 5:1, a palavra profética aponta para o Messias, que sairá mais uma vez, e desta feita da pequena e humilde vila de Belém Efrata, né? E além de apontar para o local escolhido para o seu nascimento, a profecia aborda sobre os acontecimentos entre a rejeição do rei e a sua volta. E no versículo 5 declara: ele será a nossa paz, né? Jesus, ele é a nossa paz, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, né? Está lá no livro de aos Romanos, capítulo 5, se não me falha a memória. No versículo 5, a profecia faz referência a 7 pastores e 8 príncipes, possivelmente número simbólico dos líderes religiosos e governantes de Deus usará naqueles dias. O remanescente de Judá terá uma dupla missão. A primeira é que será um refrigério para outras nações, e a segunda será punitiva, pois será como leão entre as ovelhas. Há quem acredita ser o leãozinho, Judas Macabeu. Se essa tradução, ou melhor, se essa interpretação estiver correta, parte da profecia já se cumpriu no período interbíblico, e com absoluta certeza e pleno cumprimento se dará com o leão da tribo de Judá. Somente ele eliminará os inimigos, né? Naturalmente, aponta para o reino messiânico, quanto aos instrumentos de guerra serão eliminados, como também os adivinhos, feiticeiros e os ídolos, né? Capítulo 6, a controvérsia do Senhor com Israel. Neste capítulo, a profecia mostra a diferença entre a religiosidade e a adoração autêntica. O termo controvérsia tem o mesmo sentido de contenda de Oséias capítulo 4, versículo 1. É uma queixa que Deus apresenta contra o seu povo. O Senhor convoca a natureza como testemunha dessa demanda judicial. O Senhor inicia fazendo uma pergunta para a qual eles não tinham resposta, né? Inclusive, os irmãos
pode ler lá em Miqueias 6:3, onde o Senhor ele pergunta, né? Ó povo meu, que te tenho feito, em que te enfadei, testifica contra mim, né? E eles não tinham resposta para isso, né? Depois, lembra-lhes dos atos da misericórdia e da sua justiça divina. Este foi o maior acontecimento da história de Israel e o notável fato da consciência nacional, cuja ocorrência fez deles uma nação, e ao qual, em pensamento do salmista e os profetas sempre tornaram. Não apenas o Senhor os redimira e lhes dera grandes líderes nacionais, mas também demonstrou a sua justiça e o seu amor, fazendo que fossem abençoados, quando seus inimigos proferiam que tivessem sido amaldiçoados. Entretanto, ao invés de sentirem suas miserabilidades e se arrependerem, eles queriam emplacar a ira do Todo-Poderoso com uma mera religiosidade, né? Então, existe muito perigo com a religiosidade, né? Que é apenas aparente, né? Esquecendo de uma genuína adoração, de um coração, né, arrependido, de um coração voltado a Deus. Eles, de tão corrompidos que estavam, não podiam entender o que o Senhor pedia deles. Chegaram a pensar em oferecer um sacrifício pagão, oferecendo seus próprios primogênitos. A lei reivindicava os primogênitos do Senhor e dos animais para o Senhor. Os primogênitos dos animais eram sacrificados. Contudo, o sacrifício de crianças era proibido sob pena de morte. Está lá em Levíticos 18, versículo 21, está escrito: e a tua semente não se dará para fazer passar pelo fogo, né? Sua semente é os seus filhos, né? Não passará pelo fogo, ou seja, em holocausto, né? Porque holocausto significa oferta queimada. Perante Maloque não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor, né? Tem outros versículos, os irmãos podem estar lendo também. Os primogênitos precisavam ser remidos. A profecia de Miqueias revela no versículo 8 a essência do Antigo Testamento. O Senhor não pede religiosidade, e sim que pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com o seu Deus, né? Isso que o Senhor ele pede, né? Inclusive os fariseus, eles foram até mesmo censurados por Jesus devido à sua alta religiosidade, né? E a sua falta de misericórdia, de compaixão, de amor, de fé, né? Tem pessoas que têm muita religiosidade, né? Mas falta amor, falta misericórdia, falta união, né? Falta fé, né? Então isso é um grande perigo. Não que a profecia esteja contra os cerimoniais religiosos dos judeus, porque anda humildemente com Deus. Incluía a observância humilde das leis morais, como também as cerimoniais do Pentateuco. Para Miqueias, deve-se dar prioridade às coisas mais importantes, mostrando que, afinal de contas, um andar santo perante Deus é a melhor evidência de uma genuína religião. O sistema de sacrifício nunca foi dado para ser uma finalidade em si mesmo, mas sempre teve a intenção de assistir à resolução íntima da mente humana por uma série de atos específicos exteriores que deveriam ter sua significação interpretada em termos de real andar santo, para que tais atos se tornem eficazes. Portanto, o versículo 8 revela a simplicidade da verdadeira religião, princípios válidos no Antigo Testamento.
como também no Novo. No período dos juízes, o profeta Samuel declarou: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15, versículo 22. Nós vemos aí que a religiosidade por si só não era suficiente para o povo de Israel, a observância aos ritos sagrados, mas assim, observância à palavra de Deus. Ao invés de justiça, praticavam injustiça e impiedade. Ao invés de misericórdia, havia falsidade e violência. Portanto, o trecho que compreende os versículos 9 a 16 condena as desonestas práticas comerciais que se tinham tornado comum em Israel. Miqueias se dirige aqui aos negociantes da cidade, as quais se ocupavam em desonestidade comercial, a enganar e a mentir. Ele proclama a verdade externa, que negócios assim levados a efeito não podem subsistir e que os lucros assim ganhos não serão desfrutados. Os magnatas da cidade são condenados por observarem os estatutos de Omri e toda a obra da casa de Acabe. Parece ficar evidente por essas palavras que os costumes opressivos e violentos da dinastia de Omri haviam sido também quase que elevados ao nível de estatutos legais por volta do século 8 a.C. De todas as ações da casa de Acabe, a injustiça, aquisição por parte do próprio Acabe da vinha de Nabote era o exemplo mais destacado, Nós sabemos lá no livro de Reis, aonde que Nabote cobiça a vinha de Acabe cobiça a vinha de Nabote. Nabote não vende a vinha, por nada, porque era herança de família, e incitado por Jezabel até mesmo, Nabote é morto e Acabe acaba tomando posse daquilo que não pertencia a ele, e até acaba matando Nabote. Capítulo 7. O profeta lamenta a corrupção existente e revela a grande compaixão do Senhor. Miqueias descreve anos espiritualmente magros. Judá e Jerusalém são como um jardim de fruteiras, depois que os frutos são colhidos. A exibição de folhas é bastante grande, mas pode-se buscar em vão por frutos sólidos. Havia folhas, era uma árvore, mas não havia frutos. Isso nós lembramos da figueira que Jesus amaldiçoou. Ele foi procurar a figueira, estava com fome, foi procurar o fruto, não achou, e a figueira amaldiçoada e secou imediatamente. Desta forma estava a nação de Israel. Judá era moralmente estéril, não havia sequer um que fosse reto. Uns faziam presas dos outros. Praticar o mal não era algo lapso ocasional ou súbita rendição à tentação de parte dos indivíduos, mas era uma orientação deliberada, com a qual cooperavam homens proeminentes. Diz no versículo 3, tecem o mal juntamente. Então, todo Israel juntamente fazia o mal. Não havia um sequer do qual pudesse depender um homem, ou mesmo aqueles que à primeira vista parecia promissores em bondade, mostravam-se desapontadores. Haviam-se tornados habilidosos em seus altos interesses. Cada um deles tinha espinhos como um espinhal. Portanto, os membros dessa sociedade eram afligidos pelo inevitável castigo merecido do
isolamento, pois quando não se pode confiar em ninguém, cada qual deve manifestar-se sozinho, e é um salve-se quem puder, né? Cada um para si, Deus para todos, né? Mais ou menos assim. Rompidos ficava com os mais íntimos laços de amizade e parentesco. A sociedade se desintegrava porque seus membros não cumpriam as condições de uma boa fé mútua das quais depende a vida social. Esta passagem descreve um período de delações e perseguições, tal como o que prevaleceu no templo do rei Manassés. Em seguida, o profeta eleva os olhos do sórdido fracasso moral e da corrupção da sociedade ao seu derretedor, para as eternas realidades de Deus. Que é 7:7, com palavras eloquentes, ele afirma a esperança que ilumina as trevas da aflição para cada crente. Quando homens bons, pressionados na luta contra o mal avassalador, têm declarado sua fé na vitória final, como John Bunyan fez com que cristão dissessem em sua obra, o Peregrino, né? Quando quase era vencido em sua luta contra o Napoleão, o profeta confessa que o modo de Deus tratar o seu povo era justa, né? Aqui, amados irmãos, tem uma referência a um livro de John Bunyan. E esse John Bunyan escreve uma obra que chama O Peregrino, né? Se os irmãos quiserem, depois eu posso estar disponibilizando aos irmãos, e é muito interessante, muito importante os irmãos estar lendo essa obra, O Peregrino. Acho que eu vou deixar à disposição dos irmãos. Eu tenho ela. E o que acontece? Depois da Bíblia Sagrada, né, este livro, O Peregrino, ele é a segunda obra mais importante para os cristãos, né, depois da Bíblia, né, que fala a história de O Peregrino. Vale a pena os irmãos estar lendo. É um sonho que esse homem ele tem, e fala da caminhada do cristão, né, o peregrino, né, porque o cristão ele é peregrino em terra estrangeira, né, porque não somos daqui, a nossa pátria não é aqui, e fala das adversidades que o cristão passa, né. Então, eu vou estar disponibilizando depois para os irmãos este livro, O Peregrino. Leia, irmãos, vale a pena, os irmãos vão se identificar neste livro, né. Assim como nós nos identificamos quando lemos a Bíblia, pode ter certeza, os irmãos vão se identificar quando lerem este livro, né? Continuando aqui, voltando-se subitamente, ele repreende os adversários da nação. Então, recuperando a calma, o profeta prevê um dia em que os filhos exilados de Jerusalém voltarão para ela. Porém, mesmo então, as coisas não serão fáceis. Uma vez mais, entretanto, a figura de um pastor e seu rebanho surge na mente do profeta, e ele apela para que Deus mostre o seu cuidado pastoral, né? Os grandes dias do passado haveria de retornar, pois Deus é imutável, e com o povo arrependido ele faria maravilhas aos olhos das nações. O livro encerra com uma grande nota. Os últimos 3 versículos formam um salmo de louvor e eterna misericórdia de Deus. O profeta se eleva acima de todas as considerações locais e fornece a cada geração de homens e mulheres em adoração, né? Palavras com as quais se pode bem dizer aquele que não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, que é 7:18,
e termina o seu livro com as seguintes palavras. Importante os irmãos meditar nessas palavras que está escrito: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, esse lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Miqueias 7, 19 e 20. Nosso Deus é aquele que age de misericórdia, que lança os nossos pecados, nossa iniquidade nas profundezas do mar e não se lembra mais. A Bíblia diz que a ira de Deus ela dura um momento, mas a sua benignidade é para sempre. Por isso devemos nos apegar em Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na dependência de Deus. Assim nós concluímos nessa aula tanto o livro de Jonas como o livro de Miqueias. Espero que os irmãos tenham aprendido coisas novas hoje através da palavra de Deus para a edificação da nossa fé. Assim nós encerramos a nossa lição recitando a nossa divisa no 3, 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensine o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9 e 9. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E até a próxima aula, com a graça de Deus.